Prontinho. Então, amigos, bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso de Catecismo que estamos iniciando no dia de hoje, 21 de junho de 2025. Sejam muito bem-vindos, né? Nós vamos trafegar aí 2 anos de muito conhecimento a respeito da doutrina da Santa Igreja, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: por que vocês estão aqui nessa aula? O que vocês vão aprender? Simples, vocês vão aprender coisas relativas a Deus. Vocês vão conhecer melhor Deus através das aulas de catecismo. Não sei se vocês sabem, mas o catecismo da Igreja Católica, né, que está resumido aqui nesse livro, a doutrina da Igreja Católica inteira está sintetizada nesse livrinho que nós chamamos de Catecismo da Igreja Católica, né? Essa edição aqui é chamada de edição típica do Vaticano, que é a edição promulgada e organizada pelo Papa João Paulo II, né, na época do seu papado. É esse catecismo que geralmente as pessoas usam. Existem outros catecismos, tá? Por exemplo, existe o catecismo de São Pio X, que é o catecismo mais antigo, mais tradicional, mas que também é igualmente confiável. Talvez até melhor do que esse, né? Mas a gente usa esse por conta do seu valor didático, né? Ele é muito didático e busca explicar com o máximo de clareza tudo aquilo que é relativo a Deus, né? No entanto, uma primeira pergunta surge, né? Por que eu tenho que conhecer coisas sobre Deus? Por que eu tenho que conhecer isso? Né? Por um motivo muito simples. Todos vocês que estão aqui presentes são pretensos católicos, querem ter uma vida cristã, querem ter uma vida espiritual. E a vida cristã, a vida católica, ela se justifica principalmente em amar a Deus. O católico é aquele que ama a Deus, né? O cristão é aquele que quer amar a Cristo, né? Ele quer nutrir o amor aquilo que merece ser amado maximamente. Não é isso? Por exemplo, né? Eu tenho uma esposa e tenho um filho. Eu os amo, né? E procuro amá-los cada vez mais. Agora você veja, a minha esposa e meu filho são criaturas limitadas como eu. Agora imagine Deus que nos criou, que dispendiou de toda a sua benevolência e amor para me tirar do nada e me trazer para a existência. Horas, eu devo a ele um amor muito maior, muito maior. Então as aulas de catecismo servem para melhorar, melhor dizendo, desculpa, a nossa vida cristã serve para nós amarmos a Deus com o máximo possível de perfeição. Quem é cristão de verdade, de fato, e que procura obedecer, né, a santa doutrina cristã, é alguém que está querendo amar a Deus com o máximo de perfeição. Basicamente é isso ser cristão, né? Uma outra definição que te dá para cristão é que o cristão é aquele que quer imitar Cristo. Também faz sentido, né? Porque Cristo, que é Deus, segunda pessoa da Trindade, fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, a gente vai entender a Santíssima Trindade, essa coisa esquisita de Pai, Filho e Espírito Santo ser um Deus só, e ao mesmo tempo 3 pessoas. Fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele representa o ápice da revelação divina. Deus se revela maximamente a nós através de Cristo. Então essa revelação que é o ápice, ela também traz para nós um modelo de conduta, de como amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Imitando Deus. Como é que eu amo a Deus? Imitando Cristo. Isso é ser cristão, né? Então, a vida do cristão está em amar maximamente a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você sobe no degrau da perfeição da vida cristã, da vida espiritual. E mais você vai ganhando intimidade com Ele. E aí, quando você vai ganhando mais intimidade com Deus, parece que Deus, Ele mesmo, vai guiando a sua vida para você amá-lo cada vez mais. Então é um negócio muito bonito. É uma caminhada muito interessante que vocês estão iniciando aqui, tá? Mas veja, eu, enquanto catequista, e o próprio catecismo, nós não somos capazes de incutir esse amor a Deus no coração de vocês. Então a aula de catecismo, na verdade, serve para entender Deus.
entender melhor Deus, conhecer melhor Deus. Porque veja que coisa curiosa, nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Daí a importância das aulas de catequese, daí a importância do catecismo da Igreja Católica, não é isso? Por exemplo, como eu disse, eu amo a minha esposa. Só que veja, o meu amor aumenta por ela na medida em que eu conheço mais quem ela é. Quanto mais eu conheço da intimidade da minha esposa, quanto mais nós temos uma relação íntima, mais eu a amo. Olha que coisa interessante. Não é à toa que quando um casal se separa, o prenúncio da separação, ou seja, aquilo que vem antes da separação, os momentos antes da separação, é quando um dos dois ou os dois começam a se recusar o conhecimento mútuo. Falar, não quero saber mais dela. Ela não me interessa mais. Eu não quero conhecer mais ela. Bem, quando começa esse movimento, o passo seguinte é a separação. Porque não dá para amar aquilo que nós não conhecemos. A gente só pode amar aquilo que nós conhecemos. Aquilo que eu conheço, eu posso amar. Aquilo que eu não conheço, não tem como amar. Porque amar significa buscar a intimidade do outro. E a intimidade do outro pressupõe o conhecimento dessa intimidade. Percebe? Daí a importância de conhecer a doutrina. Quanto mais eu conheço o catecismo, mais eu tenho possibilidade de ter um contato íntimo com Deus e mais, obviamente, eu posso amá-lo com maior qualificação, com maior perfeição. Tá joia? Isso aqui é importante a gente falar, tá? Parece um papo meio romântico, tal, romantizado, mas não é. O intuito das aulas de catecismo é conhecer melhor a Deus. E conhecendo melhor a Deus, ter uma vida cristã mais digna. E ter uma vida cristã mais digna significa amar mais a Deus e ter um contato mais íntimo com Ele. E aí a nossa vida muda completamente. Quando você começa a ter uma vida íntima com Deus, uma vida íntima com Cristo, a sua vida muda radicalmente. E você passa a ser um cristão de fato. Ou seja, a sua conduta, a sua vida, passa a ser um modelo para as outras pessoas. Então é um negócio muito bonito de se ver. Tá? Muito bonito. Vocês vão passar, se vocês forem firmes no propósito das aulas de catequese, da participação na Santa Missa todos os domingos, durante esses 2 anos, eu posso prometer a vocês, a vida de vocês vai mudar radicalmente. E vocês vão perceber isso no decorrer da caminhada. Tá joia? Então confiem no catecismo da igreja, que vocês vão aprender coisas muito importantes e muito interessantes nesse curso. Tá joia? Ainda antes de começarmos o assunto de hoje, que a gente ainda nem começou, eu vou pedir um negócio para vocês. Primeira coisa, vocês têm que adquirir isso daqui. E eu digo adquirir fisicamente, tá? Eu sei que vocês conseguem acessar o Catecismo da Igreja Católica na internet, né? Pelo site do Vaticano, é coisa mais simples, mas eu aconselho firmemente ter a edição física em casa, tá? A edição física, você pode fazer anotações, circular, determinar, sublinhar partes importantes. Isso daqui é um material de consulta maravilhoso. Qualquer dúvida que você tenha a respeito da vida cristã, você vai ter uma resposta aqui dentro. É óbvio que não está tudo aqui, né? Isso aqui é um resumo, né? A doutrina cristã é muito maior do que isso. Mas esse resumo aqui é extremamente útil, principalmente para nós que estamos no início da caminhada da nossa fé. Então, vocês devem, quase que de maneira obrigatória, eu não estou querendo falar a palavra obrigatória, mas é quase isso, vocês devem ter isso em casa, tá joia? Então, por favor, sigam esse conselho. E um outro livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, A Fé Explicada, do Léo Tressi. Esse daqui não precisa ter edição física, tá? Se tiver, melhor ainda. Mas não precisa ter. Eu vou passar para vocês a edição virtual lá no grupo do WhatsApp, em PDF desse livro. Esse livro é muito importante, por quê? Porque ele explica de maneira ainda mais didática o catecismo da igreja, que já está bastante didático. Então, a fé explicada é um negócio mais mastigado ainda. Mas é muito bom, não perde a profundidade. A escrita do Léo Tressi é uma escrita fabulosa, é um livraço, tá? Então, eu vou passar para vocês, em forma de PDF, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? E vocês
sempre vão ler de maneira sistemática esses dois livros. O Catecismo lê sempre com liberdade, sempre que você quiser, você pode ler no Catecismo, ou na sequência dele próprio, ou para pesquisar algum assunto específico, né? Sei lá, eu quero saber o que é o matrimônio. Aí vai ter aqui o capítulo sobre o matrimônio. Eu quero saber o que é a fé. Vai ter o capítulo aqui sobre a fé, tá? Enquanto que esse livro aqui, a gente vai seguir as aulas de catecismo mais ou menos na ordem desses capítulos. Então, esse livro aqui vai nos indicar o caminho que a gente vai prosseguir. Algumas vezes eu vou sair dessa lógica do livro, mas na maior parte das vezes eu vou estar seguindo capítulo após capítulo esse livro aqui, tá joia? É óbvio que aquilo que nós vamos explicar em aula é mais do que o livro. É mais do que o livro, tá? Porque eu vou estar baseado também em toda a doutrina da tradição, não só do catecismo, mas nos outros livros considerados doutrinários da Igreja Católica, tá? Mas esse livro aqui é muito importante pelos motivos que eu já trabalhei com vocês, ok? Bem, meus amigos, dito isso, enfim, podemos começar a aula, tá? O tema da aula de hoje é muito importante, tá? Eu vou colocar como tema da aula de hoje, quando vocês acessarem lá o Drive Aula Gravada, vai estar escrito essa palavrinha. Eu vou chamar a aula de hoje como O Homem. O tema vai ser esse, o homem, o ser humano, tá joia? Por que que a gente vai abrir a aula com esse tema? Porque, veja, antes mesmo, qual o nome do primeiro livro mesmo, professor? Primeiro livro, o Catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui, como eu disse, Cauê, ele é obrigatório, tá? Tudo que vamos explicar tá aqui. Isso aqui você tem que ter em casa. Todo católico tem que ter esse negócio aqui em casa, tá joia? Ou esse catecismo, ou outros catecismos aprovados pelo Vaticano, tá? Mas esse daqui é o mais didático de todos, então aconselho que vocês tenham isso em casa, tá joia? Mas vamos lá. O tema da aula de hoje, portanto, será o ser humano, o homem. Por que que eu escolho esse tema como primeira aula? Tá? Porque antes mesmo da gente começar a adentrar a doutrina da Igreja Católica, ou seja, como funciona a fé, as verdades de fé da Igreja Católica, para eu me tornar um bom cristão, eu tenho que primeiro entender quem eu sou, onde estou localizado e por que que eu preciso de Deus, por que que eu preciso de igreja, por que que eu preciso de ter uma vida espiritual, né? Porque se a gente não coloca esse tema como primeira aula, existe a possibilidade de vocês se sentirem perdidos. Tipo assim, tô aprendendo aqui sobre sacramentos, sobre fé, sobre missa, sobre oração, sobre Bíblia. Beleza, tô aprendendo isso tudo, mas por que que eu estou aprendendo isso tudo? Para que que isso serve para mim? Então, para evitar uma falta de resposta para essa pergunta, essa primeira aula ela é válida, tá? Nós temos que nos entender. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha posição no mundo? Eu fui criado por Deus de que jeito? O que eu estou buscando? Por que eu preciso de Deus? Então, essas perguntas nós vamos tentar responder na aula de hoje, tá joia? Então, é uma aula muito, muito importante. Então, preciso muito da atenção de vocês. E assim como o Cauê perguntou do livro, vocês também devem ter honestidade. Expliquei alguma coisa aqui esquisita, só levantar a mãozinha ou perguntar lá no chat, que eu responderei com o maior prazer, tá bom? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, o que a gente percebe? A gente percebe uma multiplicidade de coisas existindo ao mesmo tempo. Não é isso? Para onde eu olho? Igual aqui, eu estou olhando pela janela da minha sala. Eu estou vendo um carro, vi um passarinho, vi o portão da minha casa. Possivelmente tem formigas trafegando que eu não consigo enxergar. Daqui a pouco passa um cachorro, passa outro ser humano na rua. Ou seja, para onde eu olho, eu tenho uma infinidade de coisas existindo. Tá? Só que veja, todas essas coisas que existem, se você analisar bem, nós só percebemos a sua existência pelo fato delas serem diferentes entre si. Não é isso? Por exemplo, eu sou diferente de um cachorro, sou diferente de uma planta, sou diferente de uma pedra, né? Eu sou diferente de vocês.
Eu me diferencio da estante aqui atrás, ó, com os meus livros. Então veja, o que caracteriza a multiplicidade de coisas existindo é que elas são diferentes entre si. Né? Isso não é difícil da gente perceber. Ó. Isso que eu estou explicando para vocês é até meio óbvio, é até meio evidente. Né? Outra coisa que a gente percebe quando a gente olha o mundo é que essas coisas que são diferentes entre si, elas possuem uma maneira própria de proceder na existência. Não é isso? Por exemplo, quando eu vejo um gato, né? Eu vejo um gato andando na rua. Bem, eu espero um monte de ações desse gato, porque ele tem uma maneira natural dele de proceder. Ele pode subir o muro, ele pode entrar na casa do vizinho, ele pode miar, né? Ele pode correr atrás de um rato, ele pode fugir de um cachorro. Veja, todas essas ações eu espero do gato, porque são ações naturais daquele ser em específico. Não é isso? Por exemplo, eu não espero, não dá para esperar que o gato comece a latir. Não dá para esperar que o gato resolva um problema matemático. Não dá para esperar que o gato crie uma religião. Ó. Essas coisas já não dá para esperar do gato. Por quê? Porque essas ações estão para além dos limites da sua natureza. Então, uma segunda coisa que eu percebo, além da aliás, uma terceira coisa, né? Existe uma multiplicidade de coisas existindo, as coisas são diferentes entre si, e cada coisa tem a sua maneira própria de proceder. Tá? Além disso tudo, eu percebo também uma outra coisa. Todas as coisas existentes, elas se relacionam segundo uma ordem. Segundo uma ordem. Tá? Por exemplo, um gato, quando ele sobe o muro, é porque a ordem, ou a maneira de proceder do muro, se encaixa com a maneira de proceder do gato. Né? Quando um coelho come cenoura, significa dizer que a natureza do coelho se encaixa, se relaciona bem com a natureza da cenoura. Quando um leão caça a zebra, existe ali também uma conaturalidade entre a natureza do leão e a natureza da zebra. Então veja, a relação entre essas coisas obedece uma certa ordem. Né? Até com coisas artificiais mesmo. Né? Sei lá, eu vou pegar um violão para tocar. Para eu produzir a melhor música, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer a ordem da melodia, a ordem das notas musicais, a ordem do próprio violão. Né? O violão é um negócio material que eu tenho que colocar os dedos numa determinada posição e bater percussivamente no violão num determinado ritmo. Tem uma ordem ali estabelecida. Né? Então, veja, tudo se organiza e se relaciona segundo uma ordem. Tá? É óbvio que isso acontece por um motivo muito simples. Tudo obedece uma ordem porque tudo, de algum modo, foi criado por Deus. Pô. Né? Fiquem tranquilos, a gente vai ter aqui uma aula para provar racionalmente a existência de Deus. A gente vai ter essa aula aqui, mas, a princípio, se nós estamos nessa aula de catecismo, pelo menos nós acreditamos que Deus existe, por fé. Tá? Por fé. E veja, se Deus existe, Deus só poderia criar as coisas com uma ordem. Porque se Deus existe e ele tem uma inteligência, ele é a inteligência, então ele cria as coisas com ordem. Por quê? Porque tudo que tem ordem pressupõe a ação de uma inteligência. Não é isso? Por exemplo, ó, os meus livros aqui na estante, eles estão mais ou menos aqui organizados. Já tive uma organização melhor. Está um pouquinho bagunçado, mas já estão mais ou menos organizados. Veja, se um de vocês entrasse nessa sala e olhasse para essa estante, possivelmente vocês concluiriam o seguinte: bem, alguém dotado de inteligência colocou esses livros em ordem. Então veja, para que exista ordem, é necessário que exista a ação de uma inteligência. Quando a minha esposa arruma a sala, eu sei que foi ela que arrumou. Eu sei que foi um ser dotado de inteligência que colocou ordem na sala. Tanto é que quando a gente entra no recinto
que está muito caótico, muito bagunçado, a gente diz, nossa, que bagunça, não dá para entender nada. É como se a nossa inteligência não conseguisse entender o que é caos. A nossa inteligência parece que foi preparada apenas para entender o que tem ordem. Ora, se é assim que a coisa acontece, então a gente tem que pressupor que Deus criou o mundo com ordem e, portanto, Deus é inteligente. É óbvio. Então a realidade tem uma ordem. Ora, se a realidade inteira criada por Deus tem uma ordem, então temos que chegar a mais uma conclusão. Tudo que existe com ordem pressupõe uma hierarquia. Hierarquia. Então veja, aquilo que tem ordem é aquilo que tem hierarquia. O que é uma hierarquia? Uma hierarquia é uma ordenação entre coisas diferentes, onde algumas coisas são inferiores, outras coisas são superiores, segundo algum critério. Segundo algum critério, tá? Então veja, em respeito à realidade que nós fazemos parte, a realidade criada por Deus, algumas coisas são superiores, outras coisas são inferiores. Segundo qual critério? O critério da natureza das coisas, dadas por Deus. Deus forneceu uma natureza para cada coisa, e cada uma dessa natureza entra em ordem com a natureza da outra coisa, só que sempre abaixo ou acima. Então, podemos aqui estabelecer o seguinte: Deus, ao criar o mundo, ele criou o mundo segundo um critério, que é o critério de dignidade. Dignidade. Então, veja, a gente não precisa estudar muito, nem filosofia, nem catecismo, para perceber, por exemplo, que uma pedra tem menos dignidade do que um cachorro. Né? Quando a gente olha um cachorro e olha uma pedra, fala assim, bem, o cachorro, na hierarquia das criaturas, o cachorro é superior à pedra. O cachorro transparece uma dignidade superior à pedra. Percebem isso? Isso tem que estar muito claro na nossa mente, tá? Para a aula de hoje. Agora veja, quando eu considero todas as criaturas criadas por Deus ao mesmo tempo, eu consigo perceber uma primeira hierarquia bem visível. Que primeira hierarquia é essa? É a seguinte, ó. Existem coisas na realidade que não têm vida e existem coisas na realidade que têm vida. Então a vida é um bom primeiro critério para estabelecer uma dignidade superior, uma dignidade inferior. Não é isso? Porque, veja, um dos critérios que nós usamos para confirmar que um cachorro tem mais dignidade do que uma pedra é pelo fato do cachorro ter vida. Pô, o cachorro tem vida. Só nisso daí o cachorro já ganha muito em dignidade em relação à pedra, que por sua vez não tem vida. Não tem vida. Então, a primeira coisa que a gente vai ter de fazer para entender o homem é primeiro entender o que é a vida. Porque se eu não souber o que é a vida, eu não vou ter tanta clareza na hora de perceber hierarquicamente as criaturas. E isso é importante para a nossa aula. Se eu não consigo perceber hierarquicamente as criaturas, eu vou ter dificuldade em entender o catecismo. Mas, voltemos à nossa pergunta central, né? O que é a vida? Veja, a definição que eu vou dar agora para vocês de vida é uma definição filosófica. Ela foi colocada pela primeira vez por um filósofo pagão, ou seja, não cristão, que viveu bem antes de Cristo, chamado Aristóteles, mas que depois foi confirmada pela própria igreja a partir de um outro filósofo, só que aí já cristão, o filósofo Santo Tomás de Aquino. Aliás, aqui um parênteses. Santo Tomás de Aquino é considerado o maior doutor da igreja. O catecismo é baseado na filosofia de Santo Tomás de Aquino. Então a gente vai usar e vai usar muito ele aqui durante as nossas aulas, tá?
Mas que definição de vida é essa, trazida por Aristóteles e confirmada por Santo Tomás de Aquino? A definição é a seguinte, tá? Não se assustem com a palavra técnica, que eu vou explicar depois, para ninguém ter dúvida, tá joia? Lembrando, hein? Apareceu dúvida, eu tô falando um negócio aqui muito esquisito para vocês, levante a mão. Professor, eu tô entendendo nada, tá? E é só perguntar que eu explico com maior boa vontade, maximamente, tá? Mas vamos lá. O que é a vida? A vida é um princípio imanente de movimento. Fiquem tranquilos, vocês vão entender o que é isso. Mas vou repetir a definição. A vida é o princípio... E parece que a rede caiu. Meus amigos, tá normal aí para vocês? Ainda está. Tudo certo, mestre. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Perdão, apareceu aqui para minha mensagem. Vamos lá. Repetindo a definição. A vida é um princípio imanente de movimento. Tá? O que significa isso? Vamos tentar explicar aqui de maneira didática. Tem uma palavrinha aí que é esquisita para nós, né? A palavrinha imanente. Princípio imanente de movimento. Tá? O que é algo imanente? Algo imanente é algo de dentro. É algo que está dentro. Tá? Então vamos traduzir aqui. A vida é um princípio interno de movimento. Mas o que essa definição está chamando de movimento? O que é movimento? Movimento é toda e qualquer transformação que ocorre com alguma coisa, com o corpo. Então, movimento é transformação, né? Isso aqui é importante que eu estou explicando, gente, porque, infelizmente, pelo fato de termos sido formados na educação básica, né, no sistema escolar moderno, nós temos a tendência de definir movimento por aquilo que a ciência moderna define. Newton definia, né? Você já deve ter aprendido isso. Movimento é o deslocamento, né, espacial. Então, quando eu saio do ponto A e vou para o ponto B, eu me movimentei. Para a filosofia, movimento não é só isso. Isso que o Newton diz que é movimento é apenas um tipo de movimento. Para a filosofia, movimento é toda e qualquer transformação. Tá? Então, por exemplo, o meu crescimento, desde quando eu era bebezinho até agora, é um movimento. O meu envelhecimento é um movimento. A influência que eu estou recebendo do tempo agora é um movimento. Tá? Então, tudo quanto é transformação, a gente chama de movimento. Tá? Então, vida é um princípio interior, né, imanente de movimento. O que significa isso na prática? Significa dizer o seguinte, ó, que os seres vivos, eles conseguem realizar um movimento de dentro para fora. Ao contrário dos seres que não têm vida, que só podem realizar um movimento que vem de fora. Por exemplo, uma pedra. Uma pedra não tem vida. Então, ele não tem um princípio interno de movimento. Então, veja, todo movimento que ocorre na pedra é sempre causado por algo externo. É alguém que pegou a pedra e mudou de lugar, é alguém que quebrou a pedra, é a chuva que bateu na pedra e foi destruindo a pedra lentamente, é o sol que age na pedra. Então, veja, a pedra ela é extremamente passiva às causas externas a ela. A pedra não tem nenhuma autonomia interior, porque ela não é capaz de gerar um movimento desde dentro. Então, nós falamos que a pedra não tem vida. Agora, veja uma árvore. Uma árvore tem vida. Olha o que a árvore faz. Ela recolhe os nutrientes da terra, ela absorve luz solar, ela absorve umidade, e quando ela absorve isso tudo, ela transforma. Ela que faz isso, ó. Ela transforma tudo isso em crescimento e desenvolvimento. Pô, então a árvore realiza o movimento interno. Então a árvore tem vida. Assim como um cachorro tem vida. Assim como um ser humano tem vida. Então os seres com vida têm uma dignidade superior. Uma árvore tem uma dignidade superior à pedra, porque ela tem vida, caramba. Ela tem ali um princípio imanente, interno, que gera movimento. Então, assim, temos que saber o que é vida. Estamos sabendo agora. Só que veja,
olha que interessante. Quando a gente define a vida dessa forma, não tem como negar. A gente vai ter de afirmar que os seres vivos, portanto, são seres animados. Por que animados? Porque eles têm um ânimo interno que gera movimento. A pedra, por não ter vida, não tem esse ânimo interno. Ânimo aqui é como se fosse uma força de movimento, uma força interna de movimento. Só que olha que coisa interessante. Essa palavra ânimo, que a gente usa na língua portuguesa, ela tem origem grega, na palavra ânima. E ânima, retraduzindo para o português, significa alma. Alma. Então vejam só, por favor, prestem atenção. Seres vivos, portanto, possuem um princípio interno de movimento, e esse princípio interno de movimento nós chamamos de alma. Alma. Então, todo ser vivo tem alma. Pedra não tem alma. Árvore tem alma, cachorro tem alma, ser humano tem alma. Então, o que é a alma? A alma é um princípio imanente de movimento. Nós só somos vivos porque temos uma alma. Um cachorro só tem vida porque tem uma alma. Uma árvore só tem vida porque tem uma alma. Então, o que é a alma? A alma é um princípio imaterial, ou seja, não é material, mas que movimenta o corpo, que é material. Então, a nossa parte material, que é o nosso corpo, tô mexendo os dedos, tô mexendo a boca, piscando os olhos, Todos esses movimentos, eles são produzidos internamente. E qual é o motor desse movimento? É a minha alma. Então, a minha alma imaterial movimenta o meu corpo material. Assim também é nos vegetais, assim também é nos animais. Mas veja, uma pedra já não pode fazer isso. Porque uma pedra não tem essa alma interna. Uma pedra não tem esse motor imaterial interno. Uma pedra não tem alma. Conseguem perceber isso? Isso tem que estar muito claro para a nossa mente aqui. Senão a gente não consegue evoluir no estudo do catecismo, tá? Espero que esteja claro para vocês. Vamos dar mais um passo. Então, assim, na hierarquia das coisas criadas por Deus, nós temos aí dois primeiros degraus. Um degrau inferior, onde estão os minerais, que não têm vida, e um degrau superior, que estão os seres com vida. Então veja, seres sem alma, seres com alma. Seres sem vida, seres com vida. Minerais, vegetais, animais e humanos. Ok? Então temos aí uma primeira hierarquia. Tá joia? Só que veja, entre os seres vivos, entre os seres com alma, vegetais, animais, humanos e anjos, porque veja, para a tradição católica, existem os anjos. Para a tradição cristã, existem os anjos. Nós vamos ter aqui aula, pelo menos uma ou duas aulas, sobre angeologia. Sim, meus amigos, vamos estudar também a vida dos anjos. O catecismo também nos explica um pouco sobre isso. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, criaturas com vida criadas por Deus. Vegetais, animais, humanos e anjos. E anjos, tá? Olha que coisa curiosa. Quando nós observamos os seres com vida, nós também percebemos entre eles uma diferença hierárquica de dignidade. Quando eu olho uma árvore e olho um cachorro, tá na cara que o cachorro tem mais dignidade que uma árvore. Assim como quando eu olho um ser humano e um cachorro,
fica claro que o ser humano tem mais dignidade que um cachorro. Então veja que coisa curiosa. Há também uma hierarquia entre os seres vivos, entre os seres com alma. E essa hierarquia também tem que ser explicada, tá? Porque veja, a primeira hierarquia vocês entenderam. Os minerais são inferiores porque eles não têm alma. Simples assim, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar o degrau dos seres vivos e dividir em outros degraus, dentro também de uma hierarquia. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos construir a nossa hierarquia das criaturas em 5 degraus. Quais são esses 5 degraus? São eles: minerais, vegetais, animais, humanos e anjos. E anjos, tá? Como funciona essa hierarquia? A cada degrau que eu subo na hierarquia das criaturas, Deus nos revela naturalmente algo muito interessante. A cada degrau subido, aquele ser daquele degrau tem as suas características próprias, mas também tem as características do degrau inferior. Então, na medida em que eu subo nos degraus, a cada degrau mais superior vai ter as suas próprias características e as características dos degraus inferiores. Só que, para efeito de didática, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, por enquanto, os anjos da jogada. Não vamos considerar os anjos, não. Eles entram também. Mas, por enquanto, vamos deixar eles fora. Vamos tratar apenas as criaturas materiais. Porque, não sei se vocês sabem, os anjos não têm corpo. Não têm corpo, tá? Eles têm apenas alma. Eles são seres vivos, mas não têm corpo. Tá? Mas vamos lá. Vamos considerar apenas os seres materiais, os seres com corpo. Na hierarquia dos seres com corpo, a coisa funciona assim, ó: minerais, vegetais, animais e humanos. Então nós, seres humanos, estamos no topo. Gente, parece que travou. Travou aí para vocês? Não, aqui não. Aqui tá Então tranquilo, prof. Aqui também tá bem. É porque tá pausando aqui meu vídeo e tá aparecendo umas mensagens. Mas vamos lá. O ser humano, então, nesse sentido, ele está no topo da hierarquia dos seres vivos materiais. Isso significa o seguinte, que nós, seres humanos, temos as nossas características próprias, mas também temos as características dos degraus inferiores. Mas para entender isso, a gente tem que analisar cada um dos degraus. Então, por exemplo, o que são os minerais? Os minerais são pura matéria sem alma. O que são os vegetais? Veja, aqui já tem uma dignidade superior. Os vegetais, além deles terem os minerais que constituem o seu corpo, porque veja, todos os corpos são constituídos de minerais. Ou seja, todos os corpos possuem aquilo que é característica dos minerais. Então, os vegetais, além de terem os minerais como característica física, os vegetais também têm uma alma. E essa alma realiza uma série de movimentos nos vegetais. Que movimentos são esses? São os movimentos de nutrição, crescimento, desenvolvimento e reprodução. Então, os vegetais, em geral, eles são capazes de realizar esses movimentos. Crescimento, desenvolvimento, nutrição e reprodução. Quem é o responsável por esses movimentos? A alma, a qual carregam os vegetais. Quando eu subo na escala e vejo os animais, aí eu vejo seres com uma dignidade ainda mais complexa do que os vegetais. Os animais. Aliás, o nome animal vem de ânima. Ou seja, o animal é aquele que tem um movimento mais aparente do que os vegetais.
que os animais possuem? Os animais, além de possuírem minerais na sua composição física, os animais também são capazes dos movimentos dos vegetais. Os animais também se nutrem, os animais também se reproduzem, os animais também se desenvolvem, os animais também crescem. Só que, além disso tudo, os animais são capazes de coisas que os vegetais não são capazes. Os animais têm duas outras características sensacionais. Primeira delas, os animais possuem 5 sentidos, no geral. Alguns animais têm menos sentidos, mas todo animal tem que ter pelo menos um sentido. O que é um sentido? Um sentido é uma capacidade que os animais têm em sua alma de perceber a forma sensível das coisas materiais. Então, por exemplo, um cachorro, ele vê um gato de longe. Como é que ele vê o gato? Ele vê o gato porque ele tem um sentido da visão. Um cachorro é capaz de sentir o frio. Por que ele sente o frio? Porque ele tem o sentido do tato. Um cachorro consegue escutar o latido de outro cachorro. Por quê? Porque tem o sentido da audição. Então, os animais, como superiores aos vegetais, possuem sentidos. São seres sensíveis. Os vegetais já não são. Então, os animais são superiores em dignidade. E além dos animais terem sentidos, os animais podem ter desejo ou repulsa pelas coisas que eles percebem e sentem. Então, por exemplo, um leão. O leão tem um desejo por uma zebra. Quando o leão está com fome, fome é um tipo de desejo. Somente animais têm desejos. Quando o leão está com fome e ele avista a forma sensível da zebra, a alma dele move o seu corpo em direção à zebra, para caçar a zebra. Do mesmo modo, a zebra, quando vê o leão, capta a forma sensível do leão, a zebra tem repulsa, tem medo do leão e foge do leão. Então, os animais têm esse movimento de desejo e repulsa pelas coisas que eles percebem e sentem. Percebem? E além disso, os animais ainda têm uma força vital, que é uma espécie de instinto de defesa. Né? Os animais, eles, quando veem o perigo, eles se protegem. Os animais têm uma espécie de ira, podemos dizer assim. Os filósofos vão chamar de irascível, né? É uma ira, uma força que vem da alma para que aquele ser vivo permaneça vivo. É uma espécie de instinto de defesa. Os animais também têm isso, os vegetais não têm. Então, vamos ser honestos, os animais são muito mais complexos do que os vegetais. Os animais, eles são muito superiores em dignidade aos vegetais. Joia? Mas veja, o ser humano é ainda muito superior aos animais. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Para a gente caminhar para os últimos minutos da aula. Enfim, chegamos em nós, os seres humanos. Então, assim, primeira pergunta a ser respondida lá do início da aula. Qual é a posição do ser humano na realidade? Bem, na realidade material, a posição do ser humano é a posição mais digna que existe. Então, quando Deus foi criando as coisas e criou o ser humano, Deus criou o ser humano como um ser especial, muito superior em dignidade a todos os outros seres. Isso aí você tem que ter em mente, tá? E não tem como negar isso. Eu tô aqui provando isso para vocês filosoficamente, racionalmente. E por que o ser humano está no top desses degraus da hierarquia das criaturas? Por um motivo simples. Olhemos para nós agora, nós seres humanos, tá? Primeira coisa, nós temos minerais que compõem o nosso corpo. Segunda coisa, assim como os vegetais, somos capazes de nos nutrir, de nos reproduzir, de nos alimentar, de crescermos e nos desenvolvermos. Assim como os animais, temos 5 sentidos. E os sentidos nos ajudam a captar as formas sensíveis das coisas.
Como os animais temos desejo e repulsa. Ó, eu, por exemplo, tenho repulsa por feijão, não gosto de feijão. Mas eu gosto de carne. Então, tenho um desejo pela carne e uma repulsa pelo feijão. Mas por que eu tenho isso? Porque são características animais que existem na minha alma. E tenho também instinto de defesa, como qualquer animal. Temos isso tudo que os seres abaixo de nós têm também. Só que tem um detalhe. Existe em nós uma característica que nos traz uma dignidade muito superior aos seres abaixo de nós. E aqui eu vou dizer um negócio muito sério mesmo, tá, amigos? Por favor, preste atenção. A superioridade que nós temos em dignidade aos seres inferiores é uma superioridade que nós não podemos esquecer. Nós somos muito, mas muito superiores a todos os seres anteriores a nós. A pergunta é, por quê? Tem uma pergunta, por que Deus nos fez assim? Uma resposta é óbvia. Porque Deus nos ama mais do que as outras criaturas. Não tem cabimento Deus nos fazer com uma dignidade superior aos animais, aos vegetais, aos minerais, se Deus não nos amasse mais. Tanto é que quando você vai ler o primeiro livro lá da Bíblia, o primeiro livro do Gênesis, tá? A gente vai ter aqui uma sequência de aula só sobre a Bíblia, fiquem tranquilos, mas no primeiro livro do Gênesis, quando narra-se ali o ato da criação, isso, boa, Carlos Eduardo já matou a charada. Quando nós lemos lá o ato da criação, tem lá um momento que diz assim, ó, façamos, Deus falando, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja quem está no plural, ó, façamos. Por que no plural? Porque são as três pessoas da Trindade fazendo o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então veja, o homem, ele não apenas guarda uma semelhança com Deus, porque todas as criaturas também guardam, mas o homem também guarda uma imagem de Deus. Cara, isso daí é outra parada. Isso daí é um negócio muito superior a ser um mero animal. Nós guardamos, nós participamos da imagem de Deus, cara. Tanto é que o auge da revelação divina, quando Deus se mostra em seu auge para o homem, ele se mostra a partir da imagem humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, assim, Deus ama muito o homem. A gente não pode esquecer disso. Deus nos ama muito, um amor imerecido. Na maior parte das vezes, a gente ataca Deus, desobedece Deus, escarnece contra Deus, e Deus continua nos amando. E ele nos amou tanto que nos criou com uma dignidade superior a todos os outros seres, caramba. Percebem? Isso é muito importante. Agora veja, onde é que filosoficamente se encontra a superioridade do homem em relação às outras criaturas? É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. A alma humana, ela não tem características apenas vegetativas. Ela não tem características apenas animais. A alma humana tem uma característica que nenhum animal sonha em ter, que nenhum vegetal sonha em ter. A alma humana é espiritual. Gente, isso daqui é muito importante. Se eu não entender isso que eu vou explicar agora, eu vou ter dificuldade de entender as outras aulas de catecismo. A alma humana é espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que a alma humana, ao contrário das almas dos vegetais e dos animais, a alma humana tem uma dignidade espiritual. A alma humana é espírito. Então, quando nós falamos que o homem é corpo, alma e espírito, nós não estamos falando que o homem é um conjunto de três partes. Não. Esse espírito aí nada mais é do que a parte mais nobre da alma humana.
O espírito é o que traz uma dignidade superior ao homem. Então o homem possui um espírito. Cachorro não tem espírito. Árvore não tem espírito. Cachorro e árvore têm alma, mas não espírito. Só tem espírito seres que possuem esse grau de dignidade, esse grau de amor doado por Deus. Nós temos espírito. Os anjos têm espírito. Os anjos são seres espirituais também. Animais não. Quer ver? Ó? E outra, você não precisa nem ter estudado o catecismo para perceber isso na realidade. Se eu chego e pergunto para vocês, quais são os seres que vocês podem chamar de pessoas? Ninguém aqui é louco de chamar uma pedra de pessoa. Ninguém aqui é doido de chamar uma árvore de pessoa. Ninguém aqui é doido de chamar um cachorro de pessoa. Mas um ser humano e um anjo, você chama de pessoa. Por quê? Porque só pode ter pessoalidade os seres que têm dignidade espiritual. O que é ser pessoa? Ser pessoa é ter uma dignidade espiritual no qual você pode ir criando, construindo a sua própria personalidade. Cachorro não pode construir sua personalidade. Cachorro é totalmente determinado por sua natureza, por seus instintos, pelos seus desejos. Tanto é que quando você vai comprar um cachorro de estimação, você não analisa o cachorro em sua particularidade, em sua individualidade. Não, você analisa o cachorro pela raça. Pá, tem criança lá em casa, então é prudente que eu não tenha um pitbull. Mas é prudente que eu tenha uma raça diferente. Sei lá, não conheço nada de cachorro. Entende? Por quê? Porque todos os indivíduos daquela mesma raça vão ter a mesma característica. Agora, olha nós, seres humanos, nós não somos assim. Cada ser humano tem a sua própria individualidade, cada ser humano tem uma personalidade própria. Por quê? Porque temos dignidade espiritual. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. Ó. Deus ama as pedras? Ama. Só que ele ama as pedras no conjunto total de pedras. Ele não ama uma pedra em particular. Ele ama as pedras no geral, como gênero. Deus ama os vegetais? Ama, também como gênero. Deus ama os animais? Ama, também como gênero. Deus ama os seres humanos? Ama, mas não apenas como gênero. Aqui que está o negócio. Deus nos ama como pessoas. Deus não ama o ser humano em geral. Ele ama o ser humano em geral, é óbvio, assim como os outros seres. Mas existe a possibilidade dele me amar enquanto Roberto Varela. O que abre uma possibilidade de eu ter um contato pessoal e íntimo com ele. Coisa que um cachorro jamais sonha em ter. O cachorro é amado por Deus sem saber que Deus existe, pô. Carlos Eduardo coloca: é muito interessante perceber a criação de Deus nesse modo que o Senhor nos ensinou, porque percebemos dos pequenos detalhes hierárquicos sobre sua criação e sua inteligência infinita. Exatamente. Exatamente. E mais curioso que isso, Carlos Eduardo, olha que coisa impressionante. Isso nos abre uma possibilidade infinita de amor. Porque se eu buscar o caminho espiritual cristão correto, eu vou poder ter um contato cada vez mais pessoal e íntimo com Deus. Vocês têm ideia disso? Ter um contato mais pessoal e íntimo com o Criador, cara. Isso é um negócio muito doido. Que as pessoas não têm ideia da gravidade disso. Por isso que a gente que está tendo, estamos tendo aqui oportunidade de nos convertermos ao cristianismo, essa oportunidade tem que ser revertida depois em modelos para os outros seres humanos que não conhecem a verdade e que vivem sem Deus. Gente, uma pessoa que vive sem Deus, ela está desperdiçando a possibilidade de ter um contato íntimo com aquele que os criou, pô. Vocês têm noção disso? Isso é muito sério. Agora, pense por um outro lado.
Se você progride na vida cristã e espiritual, tendo um contato cada vez mais íntimo com Deus, imagine as possibilidades infinitas que poderão ser atualizadas na sua vida, meu filho. Imagina você ter como guia aquele ser que te criou, ou seja, aquele ser que sabe mais de você do que você mesmo. Como é que eu posso desperdiçar um guia desse? Desculpa, é muita burrice. É muita burrice desperdiçar um negócio desse. Por isso vocês estão aqui na aula de catecismo, pô. Vocês querem conhecer mais a Deus, para amar mais a Deus, para que Deus guie a vida de vocês, horas. Entende isso? Mas, voltemos ao nosso raciocínio. O ser humano é superior aos animais, aos vegetais, aos minerais, porque o ser humano tem uma alma espiritual. Espiritual. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós temos que entender o que significa essa palavrinha aí, espírito. O que isso traz para nós, que nos traz como seres superiores aos outros seres? Tá? Veja bem, quando a gente diz que o ser humano é um ser espiritual, que o ser humano tem uma dignidade, uma alma espiritual, nós estamos querendo dizer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem que prestar atenção nisso daqui, que isso aqui também é importante. Nós temos uma alma espiritual no sentido natural, ou seja, naturalmente nós agimos segundo esse espírito, ou procuramos agir, mas também podemos entender a palavra espírito no sentido sobrenatural. Sobrenatural. O que é sentido sobrenatural? É um sentido que está para além da minha natureza. Então, ter uma alma espiritual significa, ao mesmo tempo, agir de acordo com a natureza humana, mas também se abrir para a possibilidade de Deus, que está além de mim, que está sobre mim, que é sobrenatural em relação à minha natureza. Também tem a possibilidade de eu me abrir para Deus me transformar e me elevar da mera categoria natural para a categoria sobrenatural. Então, espírito significa essas duas coisas. Percebe? Mas, o que é o espírito no sentido natural? No sentido natural, significa dizer o seguinte, ó, que no meu espírito, ou seja, no lugar mais alto da minha alma, existem duas características naturais que nenhum cachorro, nenhuma árvore, nenhuma pedra sonham em ter. Que duas características são essas? São a inteligência e a vontade. Inteligência e vontade são atributos dos seres que possuem dignidade espiritual. Como um cachorro e a árvore não têm uma alma espiritual, cachorro e árvore não têm nem inteligência e nem vontade. Nós temos. Então, o que nos diferencia, naturalmente falando, dos outros seres abaixo de nós, é o fato de termos inteligência e vontade. E o que esses dois atributos fazem? A inteligência é uma inclinação natural que nós temos à verdade. Então nós temos a capacidade de conhecer a verdade das coisas. Veja, vocês só estão entendendo o que eu estou falando porque vocês, ao terem uma alma espiritual no sentido natural, vocês são dotados de inteligência. Então vocês entendem o que eu estou falando, ou pelo menos procuram entender. Se essa aula fosse presencial e um cachorro entrasse na sala, o cachorro nunca saberia que estaria tendo ali uma aula de catecismo. Porque ele não tem inteligência, logo ele não pode captar a verdade do que está acontecendo. Ele só capta as formas sensíveis, que os sentidos captam, mas entender o que é, ele não pode. Por isso que um cachorro não sabe nem mesmo o que ele é. O cachorro não sabe o que é um cachorro. Apesar dele perceber a forma sensível do cachorro, a aparência do cachorro,
a natureza do cachorro, a essência do cachorro, a verdade do cachorro, ele não pode perceber. Nós podemos. Então, olha como é que nós somos muito superiores aos animais. Ó. Nós podemos, mediante a nossa inteligência, captar a verdade das coisas. E a vontade? A vontade é uma inclinação natural que nós temos voltada ao bem. Ao bem. Caramba, nós somos capazes de agir e buscar o bem. O bem. Um animal não é capaz de fazer isso. O animal está preso aos bens materiais, sensíveis. Nós não. Nós podemos buscar os bens imateriais, que estão para além do mundo sensível. Vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem como a vontade age. Imagine que a casa aqui em frente está pegando fogo. Está pegando fogo e se sabe que tem uma criança lá dentro que pode ser queimada a qualquer momento. Um cachorro, quando ele olha para essa cena, ele pode ver a forma sensível da criança, pode ver a forma sensível do fogo, sentir o calor do fogo. O que ele vai fazer? Ele vai fugir do fogo. Porque, como ele só enxerga os bens sensíveis materiais, o bem para ele é proteger a própria vida. Só que veja, quando um ser humano vê essa cena, o ser humano pode agir não pelo instinto de defesa, que é inferior, mas ele pode agir pela vontade que busca o bem imaterial e moral. Então, o que ele pode fazer? Ele pode arriscar a própria vida em nome de um bem maior que a vida daquela criança que corre perigo dentro da casa pegando fogo. Somente o ser humano pode fazer isso, o cachorro não pode. Quando um cachorro salva a vida de um ser humano, de uma criança, ele não salva a vida porque ele está agindo moralmente. Ele salva a vida por mero instinto. Possivelmente aquela criança tem convívio com ela habitual, então ela protege instintivamente aquela criança, como se fosse parte dele. Ou então ele está sendo movido ali por algum tipo de forma sensível que o está atraindo para o conflito. Mas ele nunca está fazendo aquilo em nome de um bem moral. O cachorro não é capaz de pensar assim, nossa, eu tenho que proteger a vida dessa criança porque ela tem uma dignidade superior à minha. Então ele é um bem superior. Não, ele não pode pensar isso. Nós podemos. Porque nós temos inteligência e vontade. Então veja, no aspecto natural da alma espiritual do homem, existe a inteligência e a vontade. Então, olha só, por favor, prestem atenção aqui agora. No aspecto natural, qual é, então, a finalidade da existência humana? Uma pedra, por exemplo, existe para constituir fisicamente as coisas. Um vegetal existe para cumprir a finalidade de crescer e se desenvolver. Um animal existe para cumprir a finalidade de realizar os seus desejos e de proteger a própria vida. E qual seria a finalidade do ser humano? Aí vem a resposta. A felicidade do ser humano, no sentido natural, é ser feliz. Feliz. Todo ser humano existe para ser feliz. E o que significa ser feliz? Ser feliz significa satisfazer naturalmente, plenamente, a inteligência e a vontade. Então veja, naturalmente falando, eu sou feliz na medida em que compreendo o maior número de verdades e passo a agir cada vez mais em nome de um bem superior. Quanto mais eu faço isso, mais feliz eu sou. Quanto mais faço isso, mais eu tenho sentido para a minha vida. Mais eu me realizo na minha existência. Esse é o sentido de felicidade natural. Tá? Isso tudo foi pensado, por exemplo, pelos filósofos gregos pagãos. Falaram, dá para o homem ser feliz se ele agir com a inteligência e com a vontade. Só que tem um negócio nessa história toda. Quero que, por favor, vocês prestem atenção.
A nossa alma espiritual não é entendida apenas no prisma natural, mas também no prisma sobrenatural. E nesse prisma, o nosso espírito, ele é uma abertura para a ação de Deus. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que nós não fiquemos presos apenas à felicidade natural, mas que possamos nos realizar em uma felicidade sobrenatural. E o que é a felicidade sobrenatural? Seria uma satisfação sobrenatural da nossa inteligência e da nossa vontade. E como é que isso é possível? Simples. Se nós nos abrirmos para Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai agir na nossa inteligência e na nossa vontade, e Deus vai transformar o nosso íntimo, a nossa inteligência, a nossa vontade, para um patamar sobrenatural. Deus vai nos elevar a uma dignidade sobrenatural. E qual é o ápice dessa felicidade sobrenatural? Simples. É que quanto mais contato íntimo com Deus eu tenho agora, quanto mais amor eu sinto por Deus, mais Deus vai me transformando. E ao me transformar, Ele está me preparando para essa felicidade sobrenatural que um dia eu vou alcançar. E quando é que eu vou alcançar isso? Depois da minha morte. Quando eu morrer e o meu corpo se separar da minha alma espiritual, se eu fui bem preparado e deixei Deus agir em mim, eu vou ter a visão de Deus. E como Deus é o ser que criou todas as coisas, é infinito, eterno, ele vai me preencher e viverei uma felicidade sobrenatural eternamente. Até o meu corpo que se separou no ato da morte, depois do juízo final, ele vai ressuscitar e vai vir glorioso para mim. E voltarei a ser eu por completo, corpo e alma espiritual. Só que agora no andar sobrenatural. Vivendo uma felicidade eterna. Eterna. Só que para eu atingir essa felicidade eterna e sobrenatural, Deus tem que agir sobre mim. Não basta que eu alcance a felicidade natural. Não basta. Eu tenho que me abrir para Deus ir me transformando. E como é que eu faço isso? Tendo uma vida cristã. Por isso vocês estão aqui, ó. Vocês estão aqui para se abrir para Deus, Deus agir na vontade e na inteligência de vocês, e sobrenaturalizando a vontade e a inteligência de vocês, e preparando vocês para a felicidade sobrenatural, que vai vir depois da morte. Depois da morte física é que vem a verdadeira vida, que é a vida sobrenatural. Essa que é a promessa. Esse que é o negócio. Vocês estão entendendo? Agora, eu posso usar minha liberdade, abusar da minha liberdade e me fechar para Deus. Quer saber? Não quero esse negócio de igreja, não quero vida religiosa, não quero vida cristã. Aula de catecismo é chata pra caramba, não quero saber de nada disso. Ok? Quero me desligar da igreja. Ok? Só que é o seguinte, meu filho. Um dia você vai morrer. E aí o que vai acontecer? Você também vai ter um lugar na eternidade. Mas não será a felicidade sobrenatural. Não será a visão de Deus. Não será o céu. Você vai viver em um outro lugar, que é um lugar reservado para todos aqueles que não querem ser felizes. E aí o que essas pessoas vão experimentar? Elas vão experimentar uma infelicidade eterna, um sofrimento eterno. Vão ser pessoas que vão viver um sofrimento eterno por toda a eternidade, não tem mais volta.
é aquilo que doutrinalmente nós chamamos de inferno. Quem não está com a igreja, quem não busca conhecer Deus, quem não busca amar a Deus, quem não busca se abrir espiritualmente para Deus, quem não busca ter uma vida sobrenatural, vai existir e viver por toda a eternidade no inferno. Nós vamos ter aqui 1 ou 2 aulas sobre o inferno. Que não é brincadeira. Eu custa acreditar como é que as pessoas desperdiçam a própria vida ao ponto de jogarem no lixo a sua felicidade sobrenatural. É muito triste de ver esse negócio. Então, meus amigos, Carlos Eduardo, Henrique, Júlio César e Cauê, se permanecerem com as aulas de catecismo, frequentando a Santa Missa, em aliança com a Igreja Católica, o que vai acontecer com vocês é um negócio maravilhoso. Cada vez mais, esse homem velho que vocês são agora vai morrendo e vai surgindo dentro de vocês um homem novo. E olha que coisa curiosa, raciocinem comigo. Quem criou vocês foi Deus. Deus sabe mais de vocês do que vocês mesmos. Então deixa Deus guiar, caramba. O Cauê vai ser o melhor Cauê possível na medida em que Deus age nele. Se o Cauê, apenas por suas forças naturais, querer negar a Deus e agir por conta própria, o que o Cauê vai encontrar é a pior versão dele. É a versão infernal dele. Ó. Olha como é que esse negócio é sério. Isso não é brincadeira. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vamos ter essas aulas. O catecismo vai tentar ensinar para vocês o caminho. O que eu tenho que fazer para me abrir a Deus, ter contato íntimo com Deus, Deus ir agindo em mim e me preparando para a felicidade sobrenatural. É isso. Nada mais do que isso. Eu vou aprender a conhecer a Deus para amar melhor a Deus. E Deus me guiar até a felicidade sobrenatural. E para isso nós precisamos da igreja. Sem a igreja, não tem como ser guiado por esse caminho. Nenhuma outra religião pode guiá-los por esse caminho, a não ser a Igreja Católica. E eu vou provar isso durante as aulas. Eu não, o catecismo. Ok, meus amigos? Foi clara a aula? Se quiserem, podem fazer perguntas. Se não, podemos caminhar para o momento final da nossa aula. Lembrando que eu fui um péssimo professor, né? Nem abri a aula com a oração. A partir da segunda aula, a gente vai abrir a aula com oração, uma oração especial, composta por Santo Tomás de Aquino, que é a oração para antes dos estudos, tá? Uma oração belíssima, que eu vou apresentar a vocês, vou deixar também lá no grupo de WhatsApp, mas todo início de aula a gente vai fazer uma oração inicial, vou colocar aqui na tela, eu esqueci por completo, fui um péssimo professor agora, tá? E a gente vai abrir com ela, e geralmente nós encerramos a nossa aula com a oração do Pai Nosso, ok, meus amigos? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da oração final? Ô, professor, eu tenho. Pode falar. Quanto à imagem e semelhança em que a gente se parece com Deus, a semelhança eu acho que eu consigo entender que é a razão, mas a imagem seria o quê? Vamos lá. Primeira semelhança. O que acontece? Não é apenas o homem que tem semelhança com Deus. Todos os seres criados têm. Porque, veja, Deus criou tudo do nada. Se Deus criou tudo do nada, Deus criou a partir dele mesmo. Então, todas as criaturas são semelhantes a Deus. Ou seja, todas as criaturas guardam em si semelhanças e diferenças com Deus. Porque, veja, eu sou uma criatura. Tem que ter algo de Deus em mim, porque é Deus que me criou. Então tem uma semelhança com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou Deus. Então também tem que ter diferenças com Deus. Assim como eu usei do meu exemplo, uma pedra é a mesma coisa, uma árvore é a mesma coisa, um animal é a mesma coisa. Todas as criaturas têm semelhança com Deus. Então a semelhança com Deus não é a razão. Razão é uma das semelhanças que eu tenho com Deus, que Deus também é inteligente. É racional também.
Mas veja, isso é só uma das semelhanças. Mas, por exemplo, um leão. No leão tem que ter uma semelhança com Deus. Quer ver? Vou pegar aqui um exemplo simbólico. Quando eu olho para a juba do leão, ó, eu lembro de luz. O leão é o rei dos animais. Então ele tem uma majestade no porte, que lembra Deus, é uma semelhança com Deus, que é rei. O sol é um mineral, um astro. O sol tem uma semelhança com Deus, o astro rei. Sei lá, a zebra tem uma agilidade, tem uma elegância. É algo semelhante a Deus. Então todas as criaturas têm semelhanças com Deus. Todas. Até os anjos caídos. Até o inferno. Qual a semelhança do inferno e Deus? Porque se Deus permite a existência do inferno, tem que ter uma semelhança. Porque Deus mantém o inferno na existência. Qual a semelhança entre o inferno e Deus? Simples. O inferno é sinal da justiça divina. Então, se o inferno é sinal da justiça divina, porque Deus é justo, então Deus, por justiça, pune quem merece ser punido, então o inferno tem a semelhança com Deus, a justiça. Então tudo tem semelhança. Agora, a imagem já é uma outra coisa. O que é imagem? Tá? Imagem é como se fosse uma aparência. Uma aparência. Algo que denota uma evidência de semelhança. É mais do que semelhança. É uma semelhança mais forte. Então, qual é a aparência que os homens guardam em relação a Deus? Ué, simples. Qual é o ápice da revelação de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, se revela como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Das três pessoas da Trindade, a segunda pessoa da Trindade é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, de todas as criaturas, tem uma criatura que guarda uma semelhança com Deus. Quem? O homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, tem uma imagem humana. Entendeu? Por isso, imagem e semelhança. Não, entendi. Só que então a gente é a imagem antes mesmo do Cristo ser revelado pra gente, não é isso? Isso! Porque Cristo existe desde sempre. Cristo não foi criado, Cristo não é criatura, Cristo é Deus. Por isso que lá na Igreja Católica, quando você vai repetir o credo, a gente vai ter aqui uma aula sobre o credo também, a gente vai entender o que é o credo, mas tem um momento lá da missa que você fala, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Aí tem um momento que você fala assim, ó, que foi gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Você vai falar isso lá no... Você vai ter que decorar isso, tá? Daqui a pouco você está decorando. Tanto você vai na missa, você decora o credo. Por que diz, ó, Jesus Cristo que foi gerado, mas não criado? Jesus Cristo não pode ter sido criado. Se Jesus Cristo tivesse sido criado por Deus, Jesus Cristo seria criatura e não Deus, pô. Ele é gerado. O que significa isso? Deus, como é perfeitíssimo, tudo que Deus pensa passa a existir. Então ele criou as criaturas pensando nas criaturas. Mas quando Deus pensa ele mesmo, ele gera ele mesmo, que é Cristo. Mas não é criado. Criado significa pegar do nada e trazer para a existência. Cristo não foi criado. Cristo existe desde sempre. Cristo não foi retirado do nada. Não existe o início de Cristo. Tanto é que, olha que coisa curiosa, o livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, foi escrito muito tempo antes da vinda de Cristo. E lá no Gênesis já está escrito, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos no plural? Porque não é assim, ó. Porque quando você olha toda a escrita, Deus poderia ter colocado, ó, e eu fiz. Não, ele fala, façamos. Ele usa o plural porque ele está dizendo que as três pessoas da Trindade, ou seja, o Deus único, através das três pessoas da Trindade, está agindo na criação do homem. O que já supõe Cristo, no Gênesis. Antes mesmo de Cristo aparecer para nós no Novo Testamento. Ó. Então, Cristo existe desde a eternidade, porque Cristo é o próprio Deus.
Entendeu, Júlio? Entendi, sim. É isso. Mais alguém? Pode falar, Cauê. Professor, lá no iniciozinho da aula mesmo, você tinha citado imitar a Deus para amar a Ele, né? Você poderia deixar isso um pouco mais claro? Como que a gente poderia imitar a Ele de Boa. fato? Boa pergunta. O que acontece? Para a gente amar a Deus, a gente tem que conhecer Deus, tá? E a melhor maneira de conhecer Deus é quando Deus vai nos revelando Ele mesmo para nós. Se Deus não se revelasse para nós, a gente teria muita dificuldade de conhecê-lo, tá? Então, o que Deus faz? Ele vai se revelando para o homem desde o início dos tempos, desde o início da criação. Vai se revelando lá para Adão e Eva, vai se revelando para as outras gerações. E toda vez que é necessário, Deus se revela um pouquinho para os homens. Deus não se revela por inteiro para os homens, porque os homens, enquanto criaturas limitadas, não iriam suportar. Então, Deus se revela, mediante uma sabedoria divina, aos poucos para os homens, tá? E aí, o que acontece? Na medida que ele vai se revelando para nós, nós vamos conhecendo ele melhor. E na medida que a gente vai conhecendo ele melhor, nós vamos tendo mais ferramentas para amá-lo melhor. Ok? E aí eu disse no início da aula o seguinte, para amar a Deus eu tenho que imitar Deus. Qual é a melhor forma de imitar Deus? Simples. É conhecendo cada vez mais a Deus e imitar o que eu conheço. Então, na medida em que eu conheço mais a Deus, eu imito mais o que eu conheço, e imitando mais o que eu conheço, mais eu vou amando. Só que Deus, ele foi se revelando aos poucos, e por conta da sua misericórdia infinita, sua benevolência infinita, ele se revela no ápice. Ou seja, ele mesmo se revela dentro das limitações humanas a partir da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo, ele tem duas naturezas em uma só pessoa, como Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é Deus, mas também é homem, Deus nos fornece, a partir de Cristo, um modelo adequadíssimo de imitação. Então, como é que eu imito Deus para amar a Deus? Simples. Eu imito Cristo, que é um modelo acessível, que é um modelo divino, mas também humano. E como eu sou um ser humano, caramba, que benevolência de Deus. Ele se rebaixa aos limites humanos, aos limites da natureza humana, para me explicar como se faz. Então só existe uma possibilidade de amar a Deus de forma adequadíssima. Imitando Cristo. É Cristo que nos ensina, ó, quer amar a Deus? Faz assim, assim, assado. Ou seja, faz como eu faço. Porque Cristo é amor. Cristo é Deus se amando. Cristo é Deus se amando. Só que esse Deus se amando, como Deus é infinito, quando Deus fica se amando, o amor é infinito, então ele jorra e cai para as criaturas. E esse cair para as criaturas, ó, é o próprio Cristo. Deus que se rebaixa até nós. E diz, me segue, me imite, me busque, faça o que eu falo. Entendeu, Cauê? É nesse sentido. Entendi isso aí, entendi perfeitamente, obrigado, hein? Nada. Se a gente entender isso bem, gente, vocês não têm ideia da transformação que isso faz na nossa vida. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Ok? Mais alguém? Diga lá, Júlio César. Sobre as almas. A alma animal, ela não é espiritual, não é isso? Não, não é. Então logo ela não é infinita, não é isso? Isso, imortal, na verdade, que a gente diz. Boa colocação. O que acontece, Júlio César? As almas vegetativas e animais, elas não são imortais. Por quê? Porque não são espirituais. Só é imortal a alma espiritual. Então, quando um cachorrinho morre, ele não tem uma existência sobrenatural. Ele não tem uma existência para além dos limites físicos. Quando um cachorro morre, o corpo dele se separa da alma e a alma dele perde função.
Porque a alma dele só pode agir mediante um corpo. O cachorro não tem nem inteligência nem vontade. Então ele não pode mirar bens e nem a verdade que está para além da matéria. Então, até no sentido natural, a alma de um cachorro ou uma alma de uma árvore não pode ser imortal. A alma humana é imortal, por uma necessidade lógica. Mas Se então nós temos acesso... Pode falar. Essa alma que foi separada, ela só deixa de existir? Como é que é? Repete. A alma do cachorro, no exemplo, Deixa né? de Que foi existir. separada. Deixa de existir. Porque ela não tem funcionalidade mais, ela depende inteiramente do corpo. Então, na medida que ela separa por um momento do corpo, ela instantaneamente cai novamente no nada. Infelizmente, mas é assim. Infelizmente não, é desse jeito. É a natureza das coisas, faz sentido isso. Isso é para nos mostrar a dignidade superior do ser humano. É para isso que nos mostra. Eu sei que isso chateia, né? Tem gente que fala assim, cara, eu já vi catequista dizendo isso, que é um absurdo. Nossa, quando eu morrer, eu vou para o céu, vou ver meu cachorrinho. Não, não vai não. Não vai não. Porque você não vai precisar do seu cachorrinho. Você vai estar você vai estar acessando, Júlio César, uma felicidade que te completa. Entendeu? E você vai entender exatamente a posição e você vai amar mais seu cachorrinho, tá? O fato de você não encontrar ele vai fazer você amá-lo mais e vai amá-lo com justiça, da maneira correta. Você vai falar assim, caramba, Deus é tão perfeito que criou meu cachorrinho para me fazer entender que a minha alma é imortal. Entende? Você vai achar uma funcionalidade do cachorrinho. Muito interessante. Exatamente por isso que é demonstrado o amor de Deus por nós. Sim, por isso também. É isso aí, Carlos Eduardo. É isso aí. Tem o entendimento de que o cachorro também já está na máxima felicidade dele também, né? Como animal. É só para corrigir o vocábulo aí, o termo usado não é felicidade. Seria a alegria. O cachorro, ele atingiu sua alegria ao cumprir a finalidade da sua existência. Isso aí. Ok, meus amigos? Mais alguém? Não? Show? Pode falar, Cauê. Manda bronca. Então, professor, você diria que esse nosso amor por Deus, que nos faz imitar a Ele e ser como Ele, faria a gente realmente ser como Ele, no caso? Por exemplo, alguém que quer ser Deus, algo assim, o que você acha disso? Que seria o quê? A última frase eu não entendi. Alguém que gostaria de ser Deus, no caso. Não, cuidado com isso. Boa pergunta. Vamos lá. Existem duas promessas na Bíblia que diz: vocês se tornarão como deuses. Existem essas duas promessas. Essas duas promessas são feitas. Essa promessa é feita duas vezes na Bíblia. Uma é feita pelo demônio e a outra é feita pelo próprio Deus. Demônio e Deus falaram a mesma frase. No sentido do demônio é o seguinte: ser como Deus é o seguinte, a promessa falsa que o demônio faz aos homens. Ele tenta levar os homens para o pecado. Toda vez que nós pecamos e fazemos alguma besteira, é porque nós estamos tentando ser Deus de algum modo. Esse primeiro sentido de tentar ser Deus é no sentido de soberba. É no sentido de soberba. Fala, quer saber? Eu não preciso de Deus, não preciso de Deus. Eu posso ser Deus pelo meu próprio esforço. Pronto, você caiu do cavalo. Você vai ter uma existência infernal, tá? Por quê? Porque você caiu na tentação e passa a agir com soberba. O segundo sentido, tornar-se como deuses, já é um sentido correto. Que acontece o seguinte, na medida que você vai imitando Deus e abrindo a sua alma espiritual para Deus agir em você, Deus vai te transformando. Ele vai te transformando. Aí o seu homem velho vai morrendo e vai nascendo aí um homem novo, tá? Que, na verdade, já está aí dentro de vocês enquanto potência desde o batismo. Todos vocês, eu acho que são batizados. Se não tiver alguém batizado, tem que me falar depois, tá? Mas creio que todos vocês são batizados. Então, todos vocês são filhos adotivos de Deus. Então, todos vocês têm a possibilidade já para que Deus possa agir em vocês e vocês se tornarem homens novos. Na medida que vocês vão se tornando novos, Deus vai espiritualizando vocês, sobrenaturalizando vocês. Vocês vão participando mais dele. Então, nesse sentido, a gente vai se tornando Deus. Mas só nesse sentido. Então, se tornar Deus tem que tomar cuidado.
a princípio é uma fala pecaminosa, errada. Mas quando você medita, fala assim, não, Deus está me transformando para eu vê-lo, né, lá no paraíso, no céu, para eu ter a visão beatífica, que nós chamamos. Aí eu vou me tornando como ele. É só nesse sentido que seria o sentido correto, tá bom, Cauê? Eu sei que ficou meio confusa a explicação, fique tranquilo. Nós vamos ter aula sobre isso. É porque tem um monte de explicações anteriores que eu teria que dar para chegar a isso, tá? Mas cuidado com essa fala. A princípio, o conselho que eu te dou, Cauê, e aos outros alunos é: eu não vou me tornar como Deus, isso é soberbo, entende? Já pensa assim, tá? Ok, meu amigo? Você achou, professor? Obrigado. Então vamos terminar por aqui, meus amigos. Farei então a oração final, oração do Pai Nosso. Teremos aqui umas 3, 4 aulas para entender a oração do Pai Nosso, tá? A gente vai pegar a oração do Pai Nosso também e analisar ela passo a passo. A gente vai fazer isso tudo no catecismo. Vamos entender os mandamentos. Fiquem tranquilos, tá? Tem muita coisa para a gente trabalhar. Hoje foi apenas uma aula inaugural. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Então vamos à oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela confiança e pela atenção. Espero que tenham gostado. Até sábado que vem na nossa segunda aula. Na nossa segunda aula nós vamos entender o que é ser cristão, tá? O que a gente tem que entender para começar a ser cristão. Mas aí é papo para a segunda aula. Até mais, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais, professor. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima, Henrique. Um abraço, meu amigo. Valeu, Cauê. Tchau. Falou.